Olá, eu sou Lívia Lopes e começa agora mais um episódio do Vida Cast. Roda a vinheta, Lucas! Faz muito frio e depois faz muito calor. Não é impressão sua. As mudanças climáticas estão cada vez mais frequentes, como as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e as queimadas que avançam pelo Brasil. Esses fenômenos têm tudo a ver com a nossa saúde. O Vidão Cast de hoje fala sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa pele em época de extremo climático. E para acompanhar a gente nesse papo, eu estou aqui com a doutora Débora Contieri, dermatologista e diretora de clínicas médicas e telesaúde da Apivida. Bem-vinda, doutora Débora. Muito obrigada. O prazer é todo nosso. E estou aqui com o Matheus Amador, analista de atendimento. Muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado, eu que agradeço. Doutora Débora, para começar, além do extremo climático, nós também vivemos essa época da moda do skincare, que a gente vai no Instagram, a gente vai no TikTok e tem lá todo mundo ensinando como é que a gente faz skincare. Só que esse cuidado não deve estar só atrelado ali um momento de relaxamento que eu tenho no sábado ou no domingo. Com todo esse extremo climático e essa moda desse cuidado, a gente entende que deve ser um cuidado frequente. Diário. Se você pudesse dar 3 dicas efetivas do que a gente deve fazer todo dia para cuidar da nossa pele, quais seriam? Você deve se levantar, lavar o rosto com o sabonete adequado para o seu tipo de pele, seja oleosa, seca, mista, certo? Sensível. Deve aplicar um antioxidante com vitamina C e um filtro solar de largo espectro UVA-UVB para proteção da pele durante o dia todo. Dependendo de cada patologia ou não que o paciente tenha, você vai usar um tipo de filtro solar e vai reaplicá-lo a cada 2 horas, por exemplo, se ele estiver sob essa luz, trabalhando perto de janelas ou sair para o almoço, tem que ser reaplicado, porque a luz pode desenvolver outras doenças dermatológicas também. Essa luz também pode ser a luz do computador? A luz do computador é a luz visível, a luz do computador, a luz do sol. E qualquer tipo de luz fluorescente, a luz visível, qualquer tipo de luz pode alterar a coloração da sua pele. Não trazer um câncer de pele, a luz visível, mas uma alteração da coloração e desencadear vários tipos de doenças. Entendi. Eu tenho o hábito, mas eu sei que eu estou errada, que às vezes eu acordo e tá nublado, e aí eu falo, tá nublado. Eu não vou nem pegar sol, né? E trabalho em frente ao computador. Aí, na minha mente, eu penso que eu não preciso passar o protetor solar. Mas a gente deve, inclusive nesses dias nublados, que a gente vai ficar de repente, dentro de casa, em frente a uma tela, a gente ainda assim deve passar o protetor. Então, nós temos a luz visível e as radiações UVA, UVB, UVC, né? Muito pouco delas, a camada de ozônio segura, mas assim mesmo elas ultrapassam vidro, mesmo aquelas lâminas de carro que você põe em filme, atravessa um pouco, então tem que ter muito cuidado. Essa luz ultravioleta, ela chega através do dia todo e pega a sua pele, e pegando a sua pele vai causar alterações, e as pessoas acham que por ter uma nuvem, pelo dia estar meio escurecido, chuvoso, não vai ter. Não, a radiação está ali diariamente, ela não está tão forte como num sol, um dia ensolarado, mas ela está ali e ela vai prejudicar. Certo. Então, assim, se você não faz o tratamento diário, como ela falou, constante, diário, só vai lá e faz no final de semana o skincare. Ou quando tá muito sol, a gente tem essa mania de só passar protetor solar quando o raio tá muito intenso mesmo. E isso é um mantra que eu peguei até, que eu fiz um tratamento, né, com a dermatologista, e ela me falou isso, tudo que você explicou, ela me falou da mesma maneira. Então, isso é um mantra que eu sigo todos os dias. Eu tenho na minha bolsa meu protetor solar, principalmente o facial, para mim que sou branco, eu uso o fator 70, 80, que são os mais altos. E isso, eu vou ser sincero também, eu só uso o protetor, o corporal, mesmo quando estão aqueles dias de sol. Mas eu sei que o correto mesmo é a gente utilizar todos os dias e passar um creme hidratante também. E o protetor solar, ele ainda, como você falou, ele pode ser orgânico e inorgânico. Eu opto pelos dois, orgânico e inorgânico, porque ele protege mais contra UVA e UVB.
Sim, a gente sabe também que tem algumas marcas bem famosas e não são baratos os valores. Então, eu sempre tento aproveitar alguma promoção, eu vejo com algum colega, a gente vai lá, divide, promoção, compra metade sai, o outro sai pela metade. Então, a gente sempre Isso que é amizade. Quer saber se seu amigo é seu amigo? Assim. Convide ele para dividir um filtro solar com você, um protetor solar com você. Vamos lá, pega o cupom, o que tiver na promoção, Olha, a gente vai. Eu nunca tinha ouvido isso, achei legal. Vitamina também. Eu achei prova de amizade, viu? Eu achei prova de amizade. Bacana. Então, interessante isso que vocês falaram, pra gente associar, quando a gente fala de luz, que a nossa pele tem que estar protegida contra a luz, não é só a luz do sol, né? Todo tipo de luz. Então, muito boa a sua explicação, doutora Débora. E, Matheus, você já fez aí uma introdução, né? A gente estava conversando antes, você falou que tinha problema de acne, e aí fez tratamento. E você tem uma rotina muito específica com o sol por causa de uma característica da sua saúde relacionada à vitamina D. Conta pra gente. Isso, todos os anos eu faço meu check-up e eu sempre descubro que, né, eu tenho uma deficiência. É um clássico a gente ter deficiência de vitamina D. E pra gente que é um pouco mais branco, né? A gente tem que pegar sol, mas ao mesmo tempo a gente também tem que cuidar do sol. Então eu tento moderadamente tomar o sol antes das 11, né? Que eles orientam, aquele sol mais brando. Ou senão no final da tarde, né? E também sempre passando o protetor solar e também tomo a própria vitamina D para poder auxiliar a repor, né? Porque a gente sabe que é muito importante hoje em dia e fazer acompanhamento com o dermatologista correto. Exato. Porque isso eu acho que é primordial. E também tomar água, assim, água para mim é fundamental todos os dias. Lembrei de tomar água aqui. Vamos lá. E vai tomando uma água e vai fazendo bem para a pele. E não só água, né? Você tem que ter uma alimentação rica em carotenoides. O que são carotenoides? São antioxidantes que a gente usa, está dentro das vitaminas. Certo. Né? Então, o caroteno ele tem na cenoura. Certo. Ele tem vários... Então, por isso que eu falei, precisa de uma alimentação regrada todos os dias, com bastante legumes. É aquela salada bastante colorida. Não quer uma coisa só, né, doutora Débora? Não, ela repõe. Ela põe a vitamina D. Eles têm a vitamina D. Porém, não só isso é suficiente para repor a vitamina D, como no caso dele. Então, tem que fazer uma ingesta de um medicamento à base de vitamina D e dosar sempre a vitamina D para ver se você está com ela dentro do normal. Porque também você não pode ter uma hipervitaminose D que vai fazer mal para o seu organismo. Entendi. A gente tem uma pergunta de uma convidada, que ela não está aqui, mas o Lucas vai colocar ela aqui na nossa tela, que é inclusive uma dúvida minha também, porque eu amo treinar no sol. Então vamos ver aqui a pergunta dela. Olá, meu nome é Patrícia, sou de Goiânia. Eu tenho dúvidas sobre a prática de atividades físicas nesse calor extremo e baixa umidade. Quais são os riscos e os cuidados que devo ficar atenta? E aí, doutora Débora? Então, quando você tem um calor intenso e baixa umidade, você tem o desenvolvimento de uma desidratação na sua pele e no seu corpo, nos seus órgãos. E se tiver sol e o sol estiver muito forte, você pode até ter uma insolação. Ou seja, você vai desidratar o teu corpo todo e você vai sentir náuseas, vômitos, dor de cabeça e sei lá, várias coisas. Então, o que é importante? É você tomar bastante líquido, como ele falou, água de coco, que é maravilhoso. Eu tomo água de coco todos os dias. Eu também amo. Adoro vitamina também, frutas. Né? Então, eu acho que isso é importante. E além disso, não praticar esportes no período mais quente, né? Das 11 às 2, 3 horas não é bom nem para a pele, nem para o organismo. Eu tenho que mudar, então, porque eu gosto de treinar 11 horas da manhã. Sério, eu queria ter esse dom. Eu gosto de treinar às 7 da manhã. Eu só consigo no fim de semana, exatamente para pegar um solzinho. Para pegar um solzinho? Um solzinho. Mas eu tenho que ir mais cedo, vou ter que ir mais cedo, Eu né? acho mais interessante. Já pensou a doutora Débora me encontrando na Avenida Paulista, eu treinando e ela brigando comigo? Eu sempre vou aos domingos. Pois é. Então, e assim, se você faz isso agora, você é jovem, quando passarem-se 10, 15, 20 anos, esse sol prolongado, essa radiação prolongada e contínua na sua pele, vai levar, além do cronoenvelhecimento, que é a idade, que diminui colágeno, elastina, e você vai ter a queda total, né? Uhum. Aquela
a pele fica envelhecida, vai ter o fotoenvelhecimento, que é o sol, é a luz que está perto de você, que você tomou. Então, sempre antes das 11. Sempre antes das 11 e depois das 2, 3 horas da tarde. E antes das 11, depois das 3, mais com filtro solar. Com filtro solar. E com a garrafinha de água. Com a garrafinha de água. Sempre tento também colocar um boné, se eu vou fazer uma caminhada também, ajuda, um óculos, né? Tem roupas que já tem UVA, UVB, eu não sei se vocês conhecem. Então tem Sim. chapéu, tem boné. Bacana. Na internet tem uma variedade enorme. Eu acho isso muito importante, eu ponho na vida diária do paciente. Tem muita opção pra gente se cuidar, né, doutora Débora? Óculos, mas um óculos bom, né? Não qualquer óculos, um óculos mesmo que possa privar essa alteração que causa na retina do paciente, né? Das pessoas. E doutora Débora, em relação às crianças, porque nós temos as crianças, nós temos os adultos, que somos nós, e também tem os idosos. Tem diferença de cuidado com a pele? Tem. O adulto e a criança e o idoso são mais susceptíveis tanto a queimaduras como desidratações. E o idoso, além do mais, já tem uma cronologia mais avançada e que qualquer radiação solar que ele tomou durante a vida toda, cronicamente, e se ele toma sol ainda, ele vai ter uma alteração do DNA, que é lá dentro da célula da pessoa. E a alteração do DNA é que faz com que a célula comece a se multiplicar de uma forma diferente e pode causar os cânceres de pele, tipo vasocelular, o espinocelular ou até o melanoma, que é aquela mancha escura que é a mais temida de todo mundo. Sim. E para as crianças? As crianças é mais fácil. Eu sempre coloco as roupas também, como em todos, o maiôzinho fechado. E assim, até 6 meses a gente não usa filtro solar em criança, né? A partir dos... Então, criança fora do sol. E tem que usar, mesmo que esteja ali brincando, coloca uma roupinha, um chapéuzinho com UVA, UVB. Certo, entendi. E depois dos 6 meses até os 2 anos, a gente pode começar a usar os filtros solares ou protetor solar com uma delicadeza na criança. Sim. E a partir dos 2 anos, aí já não tem problema nenhum. Tem que hidratar muito a criança, como eu falei, criança e idoso desidrata com muita facilidade. Tem protetor e água. Protetor e água. Excelente. Matheus, alguma dessas dicas que ela deu, você não fazia? Então, eu já senti na pele essa questão, mesmo não estando só, eu teve um tempo que eu fui numa chácara, né, tinha uma piscina, e tava um mormaço, né, e a gente tem aquela mania, não precisa de protetor, hoje o dia não tá tão, mas precisa. Só pela radiação do calor. Isso. Eu acho que eu tirei um cochilo, eu tava lá deitado, né, a gente fica lá na espreguiçadeira, acordei todo vermelho, tava... minha pele toda ressecada, aí eu tive que passar um creme para poder hidratar. Interessante, porque eu morei muito tempo em Fortaleza e às vezes eu ia pra praia e ficava embaixo da barraca com protetor e de boné e ainda assim você fica. Então a sombra também pode ser uma ilusão, né? É uma ilusão. Então saiu de casa, passou o protetor. O mormaço, é importante, sempre passar de 15 a 30 minutos antes de e retocar solar. A cada 2 horas, né? Que você falou. Retocar a cada 2 horas. Certo. Lucas, a gente que fica aqui no estúdio, a gente vai ter que colocar em cima da mesa. Se quiser, eu divido com você. Ó. Vamos falar um cupom, eu já te passo aqui, ó. No meu celular, mais tarde eu te passo, a gente divide. Muito bem, gostei. Doutora Débora, muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço. Matheus, muito obrigada pela sua presença. E no próximo bloco, você vai saber como a tecnologia tem ajudado no cuidado com a nossa saúde mental. Não saia daí, a gente volta já. Não dá para negar. Vivemos mergulhados em um universo cada vez mais digital. Se, por um lado, o excesso de tecnologia gera discussões sobre os impactos negativos disso na nossa saúde mental, por outro lado, isso também nos mostra o poder do digital para conectar, cuidar e transformar vidas. O nosso tema de hoje é como a tecnologia pode ser aliada no cuidado com a saúde mental. E para me acompanhar no papo de hoje, eu tenho aqui Flavinho. Mais uma parceria aqui. Vez. Eu amo quando o Flavinho está aqui, porque eu não preciso pensar só. Isso ajuda a minha saúde mental.
E eu também estou aqui com o Dr. Gabriel Correia, gerente médico nacional de psiquiatria. Bem-vindo, doutor Gabriel. Bem-vindo, doutor Gabriel. Obrigado, é um prazer estar aqui, gente. Prazer Obrigado nosso. pelo convite. E também a doutora Laís Baracho, coordenadora nacional de telepsicologia e telesaúde. Bem-vinda, Laís. Muito obrigado, Laís. Obrigada. Bem, doutor Gabriel, a gente estava aqui conversando antes e eu amei quando você falou que você também é professor, porque a nossa ideia aqui, Flavinho, né, também é a gente falar para todo mundo que assiste a gente. Não só para os colaboradores da Apvida, mas também para profissionais de diversas áreas, para a sociedade como um todo. E o avanço da tecnologia, da telemedicina, é muita tela, né? Telepsiquiatria, são ótimos meios da gente perceber como a saúde também avança junto com a tecnologia. E são exemplos claros de como a gente pode usar esses avanços para cuidar das pessoas. Eu quero que você fale um pouquinho para a gente, diante dessas altas taxas de ansiedade, depressão, várias síndromes, né, vários diagnósticos que a gente tem visto no nosso país e também no mundo, como é que essas ferramentas podem ajudar as pessoas, como é que você vê que essas ferramentas podem ajudar as pessoas no cuidado com a saúde mental? Legal, perfeito. Acho que a gente está imerso num mundo digital mesmo, num mundo que a gente vive um pouco físico, mas grande parte da nossa vida está no digital. E quanto mais jovens aí, né, quanto as gerações aí têm mergulhado cada vez mais. Você estava contando aqui um segredo que você trabalha com a doutora Laís há 2 anos e você está conhecendo ela pessoalmente hoje, né? Exatamente. Sim. Essa é uma das experiências Vocês são que a um gente ótimo traz exemplo. e que é super comum na Dessa minha nova realidade aqui digital, nessa nova né? realidade. E eu tenho certeza que é a realidade de um monte de gente também, verdade. né? Assim, a gente tem encontros virtuais, aprofunda os relacionamentos, né, de uma forma virtual. E muitas vezes a gente não sabe exatamente quem está ali, né? E como eu disse, tem uma questão geracional importante nisso. Hoje a gente pega os adolescentes, né, as crianças mais novas. Muitas vezes o que eu escuto no consultório, no dia a dia, são comentários do tipo, meu melhor amigo é um amigo virtual. Né? Meu melhor amigo é uma pessoa que eu não conheço, que eu conheci no chat de tal jogo. Isso nos impacta muito, né? Isso chama muito a nossa atenção. Acho que principalmente das gerações mais velhas, que a gente não naturaliza isso, né? Mas e a gente tem um viés ou tem uma tendência de olhar para o lado negativo e assustador disso, né? Que certamente existe, a gente não tem dúvida disso, né? Assim, as pessoas estão perdendo laços sociais, as pessoas se afastam dos convívios, das práticas, né, mais rotineiras ali, desde do brincar, do conviver com todo mundo, né? Isso é muito assustador em termos de sociedade, assim. Mas eu acho que a gente tem um desafio muito grande, e esse é o desafio da medicina, né, do serviço de saúde, que é conseguir usar a tecnologia a nosso favor, conseguir trazer o melhor de um recurso em prol do que a gente tem de melhor, que é cuidar da vida das pessoas, né? Verdade. Então, acho que muito do nosso desafio é esse, é usar as ferramentas digitais, usar as ferramentas, né, de telemedicina, né, e as teles todas, para a gente conseguir trazer um usuário mais próximo da gente, mais próximo de um cuidado qualificado, né, e conseguir chegar mais na ponta, né. Acho que um desafio particular da saúde mental, né, é a dificuldade que a gente tem de conseguir prover acesso, né, fazer as pessoas chegarem num profissional qualificado, fazer as pessoas terem acesso a um bom psicólogo, um bom psiquiatra. Quando a gente está falando de uma região metropolitana de São Paulo, a gente já tem essas barreiras de acesso, de dificuldade, né? Mas quando a gente está falando de interiores do Brasil, quando a gente está falando de locais, né, onde a gente não tem o profissional qualificado, as ferramentas digitais entram aí com um fit muito perfeito, né? A gente consegue capilarizar a nossa capacidade de cuidar das pessoas. Assim. Perfeito. Derruba essa barreira de distância, né? Então, acho que esse é o mais interessante aqui. Você capilariza o teu atendimento porque você derruba essas barreiras. Então, você consegue levar saúde em qualquer lugar. E até mesmo pra gente, eu tava vendo ele falar, e agora você também falar, Flavinho, que derrubar essas barreiras, eu lembrei de mim, porque eu já morei em Fortaleza, já morei em BH, e eu tenho a mesma terapeuta, faço terapia há 10 anos, e tenho a mesma terapeuta há 4 anos. Então, já pensou se eu só pudesse fazer com ela pessoalmente? Exato. Eu já fiz com ela em Fortaleza, em BH e aqui também em São Paulo. Então, assim, a questão da tecnologia sendo também usada para esse lado bom. Obviamente, somos pessoas que têm senso crítico e
como trabalhamos no empresa de saúde, colocamos nessa discussão no lugar de luz, né? De como é que a gente pode levar essa telemedicina, essa telepsiquiatria, essa telepsicologia para a pessoa onde ela estiver, como o Flavinho falou, para além dessas barreiras. Então, quando a gente escolhe também colocar luz no que aquela ferramenta está nos trazendo de bom, a gente tem muitos ganhos. E aqui no Apivida a gente também tem muitos ganhos, né, Flavinho? É verdade. Inclusive, eu estava conversando agora há pouco com a Laís antes da gente entrar, e eu estava comentando com ela também que já faz desde a pandemia que eu só faço terapia online. Estou super habituado e acho isso super cômodo, porque você às vezes está saindo do trabalho, não tem tempo de chegar em casa, você já consegue conectar de onde você estiver e fazer essa sessão de terapia, né? E até estava brincando também, falando dessa nova realidade digital, que ela me lembra muito um dos meus desenhos favoritos quando eu era criança, que eram Jetsons, que era aquele mundo todo, né, virtual, que a gente trabalhava por tele, fazia consulta por tele. Só tá faltando a Rose, gente, para facilitar o dia a dia da gente. Parecia um futuro tão distante, né? E a exatamente, a gente tá vivendo isso. Exatamente. E, Laís, queria saber, nesse mundo, né, virtual, como funciona para o cliente da Apivida Notre Dame Intermédica a telepsicologia, esse acesso, essa capilaridade, como é que isso funciona aqui dentro da Apivida Notre Dame Intermédica? Bom, hoje a gente consegue atingir o público no Brasil todo. Aqui em São Paulo, enfim, nas grandes cidades do interior, a gente consegue chegar em cidades onde a gente não tem um consultório presencial, né? E a gente abrange também o público, né? Porque a psicologia, a psiquiatria, ela já foi muito mais elitizada, né? Verdade. E a gente consegue atingir um público maior que talvez não tivesse isso fora aí do plano de saúde ou na sua própria cidade, se for uma cidade menor. Então, essa facilidade é muito grande, né? E também não tem mais desculpa de, não vou fazer terapia porque é longe, não tenho tempo. Verdade. Né? Então, ficou muito mais fácil o acesso. Você precisa só estar num lugar, você sozinho, né? Seja dentro de um carro, seja dentro de um quarto, conseguir ali se conectar, né? Para poder tratar da saúde mental, que é tão importante, né? A gente vive aí num mundo muito ansioso, né? Tudo muito agora, já rápido, eu preciso. Então, é importante estar ali em dia com a terapia para conseguir lidar com as pressões, com o estresse do trânsito em São Paulo, que é uma grande loucura, né? Então, acho que é muito importante a tecnologia para a gente nesse quesito. Que legal essa possibilidade que a tecnologia traz de levar acesso, como você falou, qualquer lugar que você tiver. Imagina lá em Barcarena, no interior do Pará, você consegue levar esse cuidado, né, com a saúde mental. Então, isso é fantástico. Isso que você falou de que não tem mais desculpa, né? Eu não tenho desculpa porque eu estou longe do meu terapeuta, do meu psiquiatra. Isso nos lembra algumas conversas que a gente já teve aqui, Flavinho, dá também da nossa autorresponsabilidade, da gente cuidar da nossa saúde mental, né? Que não adianta só lá o doutor Gabriel, que é o psiquiatra, lá receitar o medicamento, a doutora Laís, que é psicóloga, lá receitar atividade física, passar lá o que é que a pessoa precisa fazer para ficar bem, se a pessoa não se comprometer em ficar bem ou se a pessoa mesmo se sabotar, né? Então, assim, é muito bom porque hoje realmente não tem barreiras se a gente quiser cuidar da nossa saúde mental. Seja dentro de um plano de saúde, como a gente oferece como empresa, seja da gente nas nossas vidas individuais, né? Então é muito bom. Então, a questão do acesso é uma parte muito importante, né, Levi? Que você estava falando da responsabilização e o cuidado, né? Assim, o engajamento no cuidado da saúde mental, ele é um desafio muito grande mesmo, né? Assim, as pessoas têm muita dificuldade de buscar pelo atendimento ou aceitar muitas vezes aquele atendimento, né? E essa é uma das principais barreiras que a gente sofre. Por isso a gente tem buscado muito ativamente procurar, né, os nossos clientes, os nossos beneficiários, que, por exemplo, tiveram uma crise de saúde mental e procuraram um pronto-socorro por conta disso, com uma equipe, né, de telemonitoramento, que também toda por tele a nível nacional, uma equipe de psicologia, assistentes sociais, que vai atrás desse beneficiário para sensibilizá-lo e orientá-lo sobre a importância de manter os seus cuidados, assim, Entendi. E manter um cuidado continuado, né? A gente entende que facilitar os caminhos é uma coisa muito importante para as pessoas conseguirem ficar bem globalmente, que nem a gente está falando. Né? Excelente. Já existe tanto tabu no cuidado com saúde mental, Verdade. que eu acredito que o que a gente puder fazer como profissional, como operador de saúde, como médicos, né, e também como pessoas, para facilitar esse acesso,
tudo bem fazer, ok, aceitou fazer, vou facilitar ainda mais. Você pode fazer de casa, você pode fazer do carro. Então, que bom que hoje a gente vê tanto esses tabus sendo destruídos, né, pra gente poder cuidar cada vez da nossa saúde mental. Muito obrigada, Flavinho. Obrigado você, Livinha. Obrigada, doutora Laís. Muito obrigada. Obrigada, doutor Gabriel. E o Vida no Cast fica por aqui. A gente te espera no próximo domingo, às 8h30 da manhã, aqui na TV Guararapes. Até lá!